Atos 8, 26. Um anjo do Senhor falou com Filipe: dispõe-te, vai para o lado do sul. Acha deserto lá, o caminho é deserto. A última frase do versículo 26 diz: ele se levantou e foi. Deus falou com ele através de um mensageiro, um águelos, um anjo, aquele que entrega a mensagem. Vai! A Bíblia diz, ele levantou e foi. Ele não questionou, ele não perguntou, ele não quis saber os detalhes, ele não fez conta, ele se levantou e foi. Quando Deus te der uma orientação, meu irmão, levante-se e vai. Se Ele mandou, Ele proverá, porque o Deus que dá a visão, dá a provisão. 27. Eis que um etíope, eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, tesoureiro da rainha da Etiópia, espécie de administrador, que viera adorar em Jerusalém, estava de volta, assentado no seu carro, vinha lendo o profeta Isaías. Então disse o Espírito a Filipe: aproxima-te desse carro e acompanha-o. Correndo Filipe, o anjo falou: vai. Ele se levantou e foi. Quando ele chegou na missão que ele deveria fazer, o objeto, o alvo, o propósito da missão. Você é o tecladista aí, Benção? Chama no dedo aí para nós. Mas pode deixar a Bíblia aberta também, é bom. Quem está comigo diz amém. Levantou e foi. Quando ele chegou lá, a pessoa com quem ele deveria falar estava dentro de um carro, mais rápido que ele. A Bíblia diz: ele correu para acompanhar o carro. Meu irmão, quando Deus te der uma orientação, levante-se e vai. E quando você chegar lá, você sentir que você tem pouco recurso em relação ao que você precisa, corra, se for necessário. Não estou conseguindo correr, então ande. Não estou conseguindo andar, então rasteje. Mas faça o que Deus te mandou fazer. Se Ele mandou, nós vamos obedecer. Uma vez eu fui pedir conselho a um pastor, e ele falou: Manu, o conselho que eu tenho para te dar é uma frase da Bíblia, mas você precisa crer que a Bíblia é autoridade sobre a sua vida. Você crê? Eu falei: eu creio. Aí ele pegou a Bíblia dele e fez assim comigo, botou a Bíblia em cima da minha cabeça, e ele falou assim: você crê que esse livro está sobre a sua vida como autoridade? Eu falei: eu creio. E aí ele disse o texto da Bíblia, ele falou: você crê? Eu falei: eu creio. Ele: então faça, e o Senhor vai te honrar. Nunca mais eu esqueci, dentro de um gabinete pastoral, em busca de conselho, e de repente eu me vi com a Bíblia na cabeça. E desde aquele dia em diante eu entendi: quer este livro esteja sobre a minha cabeça, ou sobre um púlpito, ou sobre a mesa, ou guardado na memória do meu coração, se esse livro for autoridade sobre a minha vida, e eu obedecer, o Senhor me honrará. Uma vez uma missionária, uma bênção de missionária, ela foi missionária. Você quer sentar? Pode sentar. É porque eu vou assim mesmo, papum. Daqui a pouco nós vamos chegar na conversa que eu quero conversar hoje. Estou dando só a introdução para você dar uns glória aí, para nós aquecer os motores. A Nauzira,
Missão Antioquia. Oriente Médio, região ali, Antioquia da Síria, né? Hoje é a Síria, mas nos tempos da Bíblia, a igreja de Antioquia era Antioquia da Síria. Por isso a missão era Missão Antioquia. E eles chegaram em Antioquia e começaram com os projetos missionários. E o projeto foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo, foi alcançando mais pessoas, mais pessoas. Deus deu recurso, eles alugaram um prédio. E aí explodiu uma guerra. Explodiu uma guerra no Oriente Médio. Explodiu uma guerra na Síria. Foguete, bomba, aquilo que a gente vê na televisão. Que o povo sai correndo de lá para sobreviver, os refugiados sírios. Talvez a Síria seja hoje o país que mais manda refugiados para os outros lugares. Uma violência altíssima. E de repente um grande bombardeio. E toda a região do prédio foi bombardeada. Todas as casas e todos os comércios foram derrubados. Mas o prédio onde funcionava a Missão Antioquia ficou de pé. E ela então, perguntada do porquê ela foi para lá, um lugar tão perigoso, tão inóspito, tão violento. Deus falou com você, você ouviu uma voz, como é que foi o seu chamado? Porque uma mulher com uma experiência dessa tem que ter algo especial. E a resposta dela foi: eu não ouvi voz nenhuma, eu li uma ordem e obedeci. Ide e pregai. Eu não ouvi voz, eu não vi fogo, eu não senti nada, eu li uma ordem e obedeci. Portanto, querido, quando Deus falar com você, vai, levanta e vai. Chegou lá, precisa correr, corra. Faça o que for necessário e o Senhor fará o que é preciso. 28, Atos 8, 28. Estava de volta e assentado no seu carro o etíope, eunuco, tesoureiro de Candace, rainha da Etiópia. Vinha lendo o profeta Isaías. Sabemos hoje que ele estava lendo um trecho que pertence ao capítulo 53 de Isaías. Mas naquele tempo não tinha Bíblia como nós temos hoje. Naquele tempo funcionava assim: os copistas faziam as cópias dos textos sagrados em pergaminhos. Nesse tempo aqui já tinha o pergaminho. Antes, no tempo do Egito, Antigo Testamento, ali Moisés, aquela turma, foi tudo papiro, que era a única tecnologia, era a melhor tecnologia da época para deixar escrito, papiro, feito com aquelas plantas, juncos, tipo taboa, aqueles matos que dá na beira da lagoa, uma cana fininha, que você desidrata ela e ela desfia todinha, com aquelas fibras dos juncos, eles trançavam e faziam uma espécie de tecido vegetal. Esse é o papiro. Depois, na cidade de Pérgamo, na Ásia Menor, desenvolveram uma maneira de curtir o couro de um animal, extrair o pelo e manipulá-lo para que fosse possível escrever no couro. Como essa tecnologia foi desenvolvida na cidade de Pérgamo, o nome do negócio virou pergaminho. Quem não sabia disso e achou legal, dá um glória. Então nesse tempo aqui já tinha os pergaminhos. Como é que funcionava? O cara saiu lá da Etiópia, sudeste ali da África, andou mais de 1000 quilômetros e foi em Jerusalém para adorar. Como é que esse cara quis adorar Jeová em Jerusalém? Não sei. Como é que chegou essa notícia para ele? Tesoureiro de uma rainha. Em segundo lugar, ele estava numa carruagem. Isso demonstra que ele tinha recurso. Custava caríssimo, mas nem todo mundo tinha acesso. Então ele, tendo recurso, comprou
muito provavelmente lá no templo em Jerusalém, um pergaminho das Escrituras, um rolo, que cabia um trecho, menos do que um capítulo, dependendo do tamanho do pergaminho. A letra era muito maior, então cabia menos texto num pergaminho. Então ele comprou exatamente para você ter a Bíblia toda, né? Que naquele tempo a Bíblia toda era o que nós chamamos de Antigo Testamento, que era a Tanakh, né? Torá, Nebim, Ketubim, a lei, os profetas e os escritos. Era tudo em rolos, e enchia uma sala assim de 40 metros quadrados, cheia de rolos, um do lado do outro e um empilhado em cima do outro, para você ter tudo. Então quando você comprava um rolo, você comprava uma pequena porção, que dá aí 5, às vezes 10 versículos no máximo. Então ele chegou lá e falou: eu vim adorar, adorei, estou indo embora, me dá um pedaço de Bíblia aí, me dá um rolo. Pagou, pegou o rolo, entrou na carruagem, bora para casa. Saindo de Jerusalém, descendo para passar ali na região, né, do Península de Sinai, ali, onde aconteceu a abertura do Mar Vermelho, onde hoje seria ali a Arábia Saudita. Ele passa por ali para atravessar a fronteira que vai para a África, ali no território do Egito, e ele vem descendo pela costa litorânea até chegar lá na Etiópia. Ele estava fazendo o caminho de volta, tem que passar pela faixa de Gaza, era o caminho melhor. Então o Espírito fala com Filipe: vai para lá, Gaza, uma faixa litorânea onde habitavam os filisteus. E aí Filipe chegou lá e aí Deus, é nesse carro aí, a carruagem andando rápido, Filipe teve que correr para acompanhar. Então imagine a cena, os cavalos, e aquela carruagem indo e o Filipe correndo. E quando o Filipe bate o olho lá dentro da carruagem, o homem está com um pergaminho aberto, lendo. E me parece que ele está lendo em voz alta, porque o Filipe de fora correndo, ouve ele lendo, e percebe que ele está lendo Isaías. Esse trecho aí eu conheço, isso aí é Isaías. E aí ele faz a pergunta, que é a pergunta-chave para esta mensagem. E para responder a pergunta existencial de hoje: a Bíblia deve ser interpretada literalmente? E o versículo em questão é o de número 30. Correndo Filipe, ouviu ler o profeta Isaías e perguntou: compreendes o que vens lendo? Eu gosto da versão corrigida. Eu estou lendo na Almeida Revista e Atualizada, por isso eu pedi para ele botar ali. Você tem acesso à internet aí, filho? Você é bênção com B maiúsculo, hein? Entra na internet aí, faz favor, no Google, e digita assim, livro Entendes o que lês. Livro Entendes o que lês. Vai aparecer um livro de capa vermelha, certo? Gordon Fee. Joga na tela para nós. Eu fiz só para testar mesmo, Marquinhos, se a galera aqui está mesmo nas multimídia pentecostal. Amém? Vamos dar uma salva de palmas para o menino que está lá em cima, servindo a Deus. Parece que adoração é só o que acontece aqui, mas não, meu irmão, adoração é tudo. O menino está lá e está adorando, entregando o talento dele para Jesus, para servir a igreja, para você ter ali visualmente, para te ajudar a compreender as coisas. Então daqui a pouco vai entrar na tela, assim que ele conseguir lá, e eu quero indicar para você esse livro. É um livro da editora Vida Nova, o autor se chama Gordon Fee, e o título do livro é esta pergunta: entendes o que lês? É um livro que trata do assunto que nós chamamos na teologia de hermenêutica. O que seria hermenêutica? A ciência da interpretação de textos. Mas você é top mesmo, hein? Olha aí. Entendes o que lês? Genial, fala a verdade. Genial o título desse livro. É um livro sobre, um guia para entender a Bíblia com auxílio da exegese e da hermenêutica. Hermenêutica é a ciência da interpretação de texto.
observar o contexto, o pano de fundo, análise sintática das frases, histórico-gramatical, geográfica, política, e você compreender como um todo para chegar o mais perto possível da intenção do autor original. Isso é hermenêutica. A exegese, ex, é para fora. Ex, ex, é para fora. Exportar, do porto para fora. Ex-marido, marido para fora. É ou não é? Então, gnose. Exegese, o conhecimento para fora, a essência para fora. Então qual é a ideia dessa ciência? E é uma matéria da teologia chamada exegese. Quando você começa a fazer a hermenêutica, interpretar o texto, e você encontra uma palavra que tem um sentido ou um significado obscuro, ou seja, é de difícil interpretação, tipo, você está lendo a sua Bíblia na versão de Almeida e aparece lá, jactância, imarcessível. Aí você fala, o que é isso? Aí você vai para o dicionário em português e não consegue compreender bem. Eu não entendi, essa palavra não faz parte do meu vocabulário. Então você precisa, para compreender melhor aquele texto, ir lá no original. Você sabe que o Antigo Testamento foi escrito em hebraico, pequenos e pouquíssimos trechos em aramaico, mas sobretudo e majoritariamente hebraico no Antigo Testamento e grego no Novo Testamento. Então nós temos acesso aos originais, não são os autógrafos. Aquele que o Samuel escreveu, aquele que o Esdras escreveu, é chamado na ciência bíblica de autógrafo, que saiu da mão do primeiro escritor. Isso nós perdemos, porque papiro e pergaminho não duram para sempre, e se perde mesmo. Então o que nós temos é cópia da cópia da cópia da cópia da cópia. Só que a gente confere todas as cópias e elas divergem menos de 1% entre elas. Então são confiáveis. Então, a gente tem acesso aos melhores manuscritos, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. O Antigo é hebraico, o Novo é grego. Então quando Paulo fala aos romanos sobre jactância, eu preciso entender o que é isso. Quando Paulo fala aos romanos, olha, o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, bondade, benignidade, fidelidade, mansidão e domínio próprio. Eu preciso compreender. Amor, tudo bem, compreendo, mais simples, faz parte do vocabulário. Aí eu olho lá no original, ágape. Ah, beleza, o amor sacrificial incondicional. Beleza, Paulo, entendi. Alegria, cara. A raiz da palavra carisma. Alegria. Por isso uma pessoa carismática é uma pessoa que está ligada à alegria. Então, paz é Irene. Irene, conhece uma Dona Irene? Quem conhece Dona Irene, levanta a mão. Sabe o que é Irene? Paz em grego. Paz, P-A-Z, paz. Amor, alegria, paz, longanimidade. Aí eu falo, aí Paulo, você me quebrou. Amor de boa, alegria de boa, paz de boa, mas longanimidade? Agora deu ruim, Paulo. Aí eu vou no dicionário, longanimidade, capacidade de ser longo. Adiantou nada. Como assim? O fruto do Espírito é a capacidade de ser longo. O Espírito Santo vai me alongar, eu vou ficar mais... Alongar em que sentido? Horizontal, vertical? Horizontal é complicado. Então a gente precisa, Paulo, me ajuda. Qual foi a palavra do vocabulário grego que você botou aí? Aí o Paulo grita para nós lá do primeiro século. Gente, eu estou sentindo Deus aqui de um jeito assim, mas... Segura aí que é hoje, tá? Aí o Paulo grita lá do ano... Gálatas, lá do ano 58 depois de Cristo. E ele grita assim, Manu, eu digo, me ajuda, Paulo. O que é esse raio dessa longanimidade? Que eu não estou entendendo. Aí o Paulo grita de lá, a palavra é
macrotúmia. Aí eu, misericórdia. Ajudou não, Paulo. Aí ele fala, faz a exegese. Aí eu pergunto, o que é exegese? Ele fala, vai no dicionário grego. Aí eu vou no dicionário grego e pergunto para o dicionário, o dicionário grego, o que é macrotúmia? Aí o dicionário me responde, Manu, macro é o contrário de micro. Micro é pequeno, macro é grande. Falou, top, tem um hipermercado na minha cidade que se chama Macro. Entendi. Obrigado, querida. Nossa, como é que é o seu nome, filha? Oi? Jéssica. Você é bênção, sabia? Com B maiúsculo. Quem está comigo diz amém. Tudo bem, Paulo, já entendi. Macro é grande. E túmia? Aí ele fala, túmia vem da raiz tumoi. Aí eu vou no dicionário grego e pergunto, o que é tumoi? E o dicionário grita para mim, é explosão, é tumoi, é o que causa explosão. Aí eu falo, então poderia ser um pavio? Aí o dicionário diz, sim, tumoi é a explosão, tumoi. E túmia é aquilo que causou a explosão. Então sim, por analogia, pode ser um pavio, aquilo que ocasionou a explosão. Aí eu volto, macro é grande, tumia é pavio, então longanimidade é um grande pavio. Porque tumoi, em Gálatas 5, tumoi é uma das obras da carne, traduzido como cólera, raiva. Tumoi, explodiu. Macrotumia quer dizer esticar o pavio. O fruto do Espírito é longanimidade. Macrotumia. Quem tem o pavio curto, obra da carne. Quem tem o pavio longo, fruto do Espírito. Isso é exegese. Portanto, meu irmão, eu te faço a mesma pergunta do Gordon Fee. Pode deixar aí, benção, o livrinho vermelho direto. Te faço a mesma pergunta do Gordon Fee. Quando você abre sua Bíblia, você entendes o que lês? E aí neste livrinho, nos capítulos, eu tenho esse livro em PDF se você quiser, tá? Não vendo, não pode ser comercializado. O ideal é que você compre na editora, numa livraria, se tiver acesso. Pastor, não tenho condição de comprar, quero muito acessar o conteúdo. Pega o meu WhatsApp com o pastor Marquinhos, e fala comigo. Pastor, estava lá na Hebron. Pastor, assisti o culto lá na Hebron. Pastor Marquinhos me passou seu contato, eu quero o livro Entendes o que Lês. Eu vou mandar o PDF para você, você vai ter acesso gratuitamente a esse conteúdo. Nem sei se pode, mas eu vou fazer para abençoar, não estou ganhando nada, não é comercializado, enfim. Está na internet, se você digitar lá para fazer download, você vai achar em vários sites, vai fazer o download, está lá disponível. Eu baixo, porque nem sempre eu tenho condição de comprar tudo. Então de vez em quando eu pesquiso, baixo, leio, pum, e aí eu salvo, fica lá. Uma bibliotequinha lá de uns 40 mil volumes no computador. Então, nesse livrinho do Gordon Fee, em cada capítulo ele vai tratando um tipo de texto. E aí ele fala sobre o texto narrativo. E aí ele diz assim: no texto narrativo,
tudo que o escritor está dizendo é aquilo mesmo que ele está dizendo. Ele não está querendo dizer nada, ele está narrando a história. Então, nos textos narrativos, salvo quando o texto narrativo registra o discurso de alguém, e aí o discurso de alguém inserido num texto narrativo pode ser alegórico, simbólico, poético ou profético. Mas a narrativa, ela é sempre literal. Nem todos os registros são literais, porque às vezes um texto narrativo registra a fala de um profeta. Então, naquele trecho específico em que a narrativa está descrevendo a fala do profeta, ele está narrando o fato ou o evento, e a fala do profeta não é necessariamente literal, porque se é a fala de um profeta, então pode ser um texto profético. E aí a tese do Gordon Fee é a seguinte: nós devemos perguntar para os textos da Bíblia, em primeiro lugar, antes de lê-lo, de que tipo ele é. E o Gordon Fee diz assim: olha, tem texto que é narrativo, portanto a narrativa é toda literal. Tem texto que é legal, não é legal, joia, bom, legal de tratar de leis. Então Levítico, Deuteronômio, alguns trechos de Êxodo, são textos legais, é a constituição do povo hebreu no deserto, são as leis daquele povo. Leis civis, leis religiosas, leis espirituais, leis. Então é texto legal. É igual um advogado que abre lá a Constituição e precisa interpretá-la. Aquilo ali é um texto legal, um texto que traz leis em si. Tem textos que são poéticos. Então na poesia, nem sempre o que o escritor, o compositor da poesia, da música, quando ele usa um conceito, um termo, um verbete, uma palavra, nem sempre é literal, e na grande maioria das vezes não é, porque esta é a característica do texto poético, o uso de muitas figuras de linguagem. Exagero, a hipérbole, exagera, ironia, metáforas, metonímias, sinédoques, símiles, vários tipos de figuras de linguagem. Textos poéticos envolvem muita figura de linguagem. Tem que tomar esse cuidado ao ler e interpretar. Textos proféticos são muito simbólicos. Então, tem que tomar todo cuidado ao ler um texto profético, porque ele traz muitos símbolos: chifre, carro, cavalo, fogo, água, taça. São símbolos daquela profecia. Então, a tese do Gordon Fee é essa: quando a gente vai para a Bíblia e não entende o que lê, a gente precisa então descobrir que tipo de texto nós estamos lendo, porque dependendo do tipo de texto, é uma abordagem diferente que a gente vai fazer naquele texto. Então o texto é narrativo, pão é pão, pão de farinha. O texto é poético, pão não é necessariamente o pão de farinha, pode ser uma metáfora para o alimento de cada dia. Então, eu queria deixar para vocês esse conselho. A Bíblia pode ser interpretada literalmente? Depende. Depende do que, pastor? Do tipo de texto. Tem textos que permitem uma interpretação literal. Outros textos não permitem interpretação literal. Há que se tomar alguns cuidados. Se for poético, atenção às figuras de linguagem. Se for profético, atenção aos símbolos. Porque numa narrativa, cavalo é cavalo, aquele animal equino de 4 patas, cavalo. Num texto narrativo, cavalo é cavalo. E chegaram eles montados em seus cavalos. Num texto narrativo que está contando a história, é o bicho, o animal, o cavalo.
Agora, se é um texto profético, atenção, povo de Israel, eis que vem o dia que cavalos correrão entre vós. Aí pode não ser o animal, pode ser um símbolo para força, velocidade e outras coisas. Então, esse é o meu conselho para você, usando aqui o mestre Gordon Fee e Douglas Stuart, que organizaram esse livro, que eu acho de extrema importância. E isso aqui não tem nada a ver com doutrina, com denominação, nada. Isso aqui é orientação para todos os cristãos. Cuidados que devemos tomar ao ler textos da Bíblia, porque tem textos que são diferentes. Não se pode ler um salmo como se lê Samuel, como se lê Isaías e como se lê Êxodo 20. São textos diferentes, com características diferentes. Assim como as cartas, que são textos epistolares. Carta. Quais são as características de um texto epistolar? De uma epístola: saudação inicial, divisão em tópicos por assunto, e despedida e bênção no final. Porque todos nós escrevemos cartas sim. A gente faz uma saudação no início, a gente vai pontuando os assuntos na conversa e se despede no final. Isso é uma epístola, e a gente chama popularmente carta. Então, qual é o cuidado que eu tenho que ter para ler uma epístola? Ô, gente, eu sei que esse assunto é maçante, ele já está acabando, mas isso está servindo para a sua vida? Amém? Quando eu vou ler uma epístola, o exercício que eu devo fazer é: o que o escritor dessa carta está querendo resolver com ela? Exercício para ilustrar e você entender. Você está andando na rua, e aí de repente o seu cadarço desamarrou, e aí você parou e vou ter que amarrar o cadarço. Aí você parou para amarrar o cadarço. Atrás de onde você parou para amarrar o cadarço tem um banco e tem uma pessoa sentada. Quando você começa a amarrar o seu cadarço, toca o telefone dessa pessoa. E ela: fala, brother. E você está amarrando o sapato. Você não quer ouvir conversa dos outros, porque você é crente. Aleluia. Mas foi mais forte que você, entrou. E você está amarrando o cadastro e você: ô Senhor, me ajuda, eu não quero ouvir a conversa desse homem, gente. Mas o homem está gritando com o telefone no meio da rua, está gritando aqui no meu ouvido. Ô pastor, me perdoa, mas não está tendo jeito. Aí o cara: e aí, meu brother? Claro que eu vou estar lá, estou ligado, a partir das 10. Pode deixar que eu levo o carvão. É nós, estamos juntos. Desligou. Você ouviu o que foi falado do outro lado? Mas você entendeu o que vai acontecer? Esse é o exercício para ler uma epístola. Quando Paulo diz: acabem com os grupinhos, o que é que você entende? Aquela igreja tem problema de grupinho. Quando Paulo diz: mantenham a ordem aí, porque o negócio está muito bagunçado, o que é que você entende? Ele está escrevendo para resolver o problema da bagunça. Então, quando eu leio a epístola aos Coríntios, eu nunca fui em Corinto, eu nunca li uma palavra que um irmão de Corinto escreveu, mas eu sei que Corinto era uma das, se não há mais, igreja problemática primitiva. Como é que eu sei isso sem nunca ter pisado lá? Eu fiz o exercício, eu ouvi o Paulo falando: ô povo de Corinto, vocês param com esse negócio de panela, hein? Panela do Pedro, panela do Apolo, panela do Paulo, panela de Jesus, panela de não sei o quê, Tramontina, Penedo, pressão, frigideira. Vocês param com isso, hein? Isso não é de Deus, não. Eu estou ouvindo um lado da conversa. Então o que eu posso presumir? A igreja de Corinto tinha um monte de panela, e isso arrebenta a igreja mesmo. Porque o problema lá de Corinto
É às vezes o nosso problema, e é por isso que isso é Bíblia, porque vale até hoje. Porque a igreja é igreja, irmão, em qualquer tempo, em qualquer lugar. Muda a data e o endereço, é a igreja. Juntou mais de 2 ou 3, problema. Nós temos que voltar a ser a igreja primitiva, porque a igreja primitiva era a igreja em sua essência, era uma igreja santificada, era uma igreja que estava a palavra poderosa, cheia do Espírito. A igreja primitiva. Qual igreja primitiva você quer voltar? A de Corinto, que estava cheia de panela? O menino pegou a mulher do pai dele e os irmãos estavam botando um ao outro na justiça? Qual igreja você quer voltar? Tessalonicenses? Que o Paulo pregou, Jesus vai voltar. O povo acreditou, foi lá, me demito do emprego, não quero mais trabalhar, quero saber de nada. Chegou em casa, deitou e falou, Jesus vai voltar, eu estou esperando. Aí se não trabalha, não tem o que comer. Se não tem o que comer, não tem o que compartilhar na igreja. Os cristãos eram perseguidos, tinham que compartilhar entre eles o pão e o cálice, para matar a fome, em memória do que Jesus fez, mas também para matar a fome, porque eles eram perseguidos, viviam fugindo, se escondendo. Então a hora que eles tinham para comer, era a hora que estava reunido, botava a mesa, vamos lembrar, o pão é o corpo, o cálice é o sangue, e aleluia, glória a Deus, e vamos comer. E às vezes um cristão ficava uma semana sem comer, só comia no domingo na ceia, por causa da perseguição, e as viúvas que a igreja acolhia. Então tem que ter ofertas. Se não tem trabalho, não tem recurso, não tem recurso, não tem oferta. Como é que a igreja vai viver? Aí o povo largou de trabalhar e ficou esperando. Aí a notícia chegou no Paulo, o povo lá de Tessalônica endoidou, chutou todo mundo balde, deitou na cama e estão esperando Jesus voltar. Aí o Paulo, gente, entenderam tudo errado. Aí ele escreve segunda carta aos Tessalonicenses. Por isso que é nessa carta que está escrito, quem não trabalha também não deve comer. Qual o problema que Paulo está resolvendo? O povo entendeu que Jesus estava voltando literalmente, agora. Olha o perigo. Aí Paulo diz, maneiro aí a fé de vocês que ele vai voltar, mas muito ruim de vocês abandonar o barco e largar a mão do arado. Sabemos e cremos que ele vai voltar, e pode voltar a qualquer momento, inclusive agora. Mas saber que ele vai voltar não pode me impedir de continuar trabalhando, porque quando ele voltar eu quero ter uma turma que vai subir comigo. Então é isso, queridos. A Bíblia pode ser interpretada literalmente? Depende do texto, depende do contexto. Tome cuidado. Pesquise, estude, peça conselhos, pergunte quem estudou, quem conhece, quem tem mais intimidade com o texto que você. Muito cuidado. Já dizia o pastor Charles Haddon Spurgeon, de vez em quando um pregador abre as escrituras e tira dela um caco de vidro, levanta na congregação e diz, eis um diamante do Senhor. Muito cuidado, muito cuidado. Tem texto que é literal, tem texto que não é literal. Você quer um exemplo? Quem quer diz amém. É o último, e eu parto para a conclusão. Em 1 Reis, capítulo 17, se você quiser conferir, fica à vontade. Aqui eu gosto dos bereanos mesmo. 1 Reis 17, 6. Você conhece a história, você não precisa nem conferir, que você é crente, ovelha do pastor Zezinho do Marquinhos, você está ligado. Amém? Amém? Nossa, mas vocês estão de volta, parece até que eu que sou o pentecostal aqui. Me ajuda aí, campeão. Camisa aí, o champion. Quem está comigo? 1 Reis 17, 6. Elias está fugindo. Elias vai para aquele lugar, Sarepta. Versículo 6 diz, os corvos, não sei como é que é o plural disso não, pronúncia. Imagino que seja corvos. 1 Reis 17, 6. Os corvos lhe traziam pão e carne. O livro dos Reis
é um texto narrativo. Portanto, carne, aqui em 1 Reis 17:6, é músculo de um animal. Carne, músculo de um animal. Provavelmente boi, mas pode ser também de frango, de porco, qualquer músculo, a terminologia. Carne, carne literal, o que é? Aquilo que a gente compra no açougue. Porque o texto é narrativo, então carne aqui é músculo animal. Aí, em Joel, capítulo 2, versículo 28. Joel é um texto profético, porque Joel é profeta. Reis é narrativo, está contando a história. Era uma vez, o Elias passou a dificuldade, foi parar lá em Sarepta, na beira do rio. O corvo veio e trouxe carne para ele. Agora o Joel, que é um profeta, está dizendo: e acontecerá, depois disso, que derramarei o meu espírito sobre toda carne. Carne ali é, fala bênção, fala com voz de profeta, ser humano. Toda carne, ou seja, toda a humanidade. Porque nós também somos feitos de carne. Então ali no texto profético não é músculo animal. Deus não derramou o Espírito sobre a picanha do boi, não, irmão. Quem está entendendo aí? Então no texto profético, carne é simbólico e quer dizer o ser humano, que também é tomar a parte pelo todo. Se eu não me engano é metonímia ou sinédoque. Lembra o nome dessa figura não? Tomar a parte pelo todo, ou o todo pela parte. Você foi lá ontem? Fui. Quem estava? Todo mundo. Todo mundo? 7 bilhões de pessoas? Figura de linguagem. Então carne, no livro de Reis, que é narrativo, é o músculo do animal. Muito provável boi, porque pela lei de Moisés não era porco. E lá eles não tinham costume de criar frango. E naquele ribeirinho de Querite não tinha peixe. Carne em Joel é o ser humano, a humanidade, as pessoas que habitam esse planeta, que também são feitas de carne. E aí a gente vai lá para Paulo aos Gálatas, no capítulo 5, que agora é um texto epistolar, um texto doutrinário. Paulo está doutrinando a igreja da Galácia, que tinha os seus problemas. E o pior problema é que eles eram muito carnais. E Paulo descreve as obras da carne. Bota aí, bênção, Gálatas 5, 16. Digo, porém, andai no Espírito e jamais satisfareis a concupiscência. Já deu ruim aqui. Concupiscência, desejo desenfreado da carne. Paulo está falando ali de coisa que a gente compra no açougue? Paulo está falando ali de toda a humanidade? Paulo está falando ali da nossa natureza pecaminosa, a nossa carne que milita contra o Espírito. Portanto, carne em Reis é o músculo do animal. Carne em Joel é toda a humanidade. E carne em Paulo é natureza pecaminosa, tendência ao pecado. A mesma palavra, 3 significados diferentes. O que é que mudou? O tipo do texto. O ano é 2021. O mês é agosto. O dia é 10. Nesta data, caiu um meteoro na Terra.
E o meteoro dizimou 99% da população mundial. Só sobrou um pequeno grupo de pessoas que estava lá na Sibéria fazendo pesquisa, embaixo do gelo, dentro de uma cápsula hermeticamente fechada, que não foi atingida pelo meteoro. Esse grupo saiu da cápsula e percebeu que tudo estava destruído. Um verdadeiro caos no planeta. Tudo destruído. E eles saem da Sibéria procurando se tem alguém vivo. E eles vão descendo. E vão descendo, e consegue lá em Beringer, Gibraltar, sei lá, atravessou para a América do Norte. E vai descendo pelo Canadá abaixo, e vai descendo pelos Estados Unidos abaixo, e tudo destruído, tudo queimado, ninguém vivo. E eles vão descendo, e eles vão envelhecendo, aí os filhos deles vão crescendo. E à medida que eles vão envelhecendo, e os filhos vão crescendo, eles vão envelhecendo, e eles ficam um tempão num lugar, depois aquele lugar acaba os recursos naturais, eles têm que migrar para outro lugar. Aí, 1000 anos depois, em 3021, os filhos dos 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 sobreviventes chegaram no Brasil. E procurando vida, começaram a mexer nos escombros. E de repente, na cidade do Rio de Janeiro, em meio a um escombro, eles encontraram uma folha de papel que tinha uma frase escrita. E a frase era: pega a mangueira para molhar a mangueira, porque a mangueira já vai entrar na avenida. Como que esse povo, em 3021, descendentes de siberianos, nunca pisaram no Rio de Janeiro antes? Como eles vão conseguir interpretar essa frase? Quando eu e você abrimos a Bíblia, é exatamente isso que nós estamos fazendo. É muito difícil. Portanto, em nome de Jesus, respeita esse livro. Respeita esse livro. Não trata ele de qualquer jeito, não. Não seja irresponsável na leitura dele, não. Não usa a sua criatividade aqui, não. Não usa a sua inteligência aqui, não. Respeita o texto, porque ele tem milhares de anos. Ele está muito distante de nós. A língua não é nossa, a cultura não é nossa, a geografia não é nossa, o império não é nosso. Não sabemos nada. Estamos a 5, 4, 3, 2000 anos de distância desse texto. Por favor, respeite-o e reverencie-o, e sempre trate-o de maneira que você não vai colocar nele as coisas do seu coração, mas deixar que ele coloque as coisas dele no seu coração. Não vá para a Bíblia para colocar suas ideias lá. Deixa as ideias da Bíblia virem para sua mente. Não queira dizer ao texto o que ele quer dizer. Pare e ouça, estude, pesquise, gaste tempo, porque isso aqui custou sangue. Isso aqui tem milhares de anos. Esse é o livro mais vendido da história. Esse é o livro mais traduzido da história. Esse é o livro mais lido da história. Esse é o livro que gerou muitos outros livros. Existem, dizem os eruditos, existem mais de 200.000 obras escritas só para nos ajudar a entender melhor a Bíblia. Fala para mim que outro livro gera isso. Ah, o Harry Potter vendeu muito, vendeu. Mas você já viu uma biblioteca de outros livros para ensinar a interpretar Harry Potter? Não existe. Ah, o Senhor dos Anéis vendeu demais. Mas você já viu
livrarias que vendem livros para ajudar a interpretar Senhor dos Anéis. Não existe. O Paulo Coelho vendeu muito. Teve suas obras traduzidas para dezenas de idiomas. Isso aqui está traduzido em centenas de idiomas, fora os dialetos. Isso aqui foi perseguido. Eles queimaram esse livro, eles rasgaram esse livro, eles tentaram destruir esse livro, porque eles conhecem o poder que esse livro dá. Teve gente que morreu por causa desse livro. Agora aqui, sem contar os formatos digitais, nós temos aqui de papel, só nós aqui, mais de 100 Bíblias. Sabe quantas Bíblias nossos irmãos da Coreia do Norte têm? Uma Bíblia, arrancada página por página. E o que é que eles fazem? Cada um fica com uma página, porque é mais fácil esconder. Dobra ela bem pequenininha, bota dentro de um plástico bem pequenininho e esconde na costura da roupa, porque se ele sofreu uma revista, ele não vai preso e não é morto. E aí o que é que eles fazem? Eles marcam pontos de encontro aleatórios para não serem presos, e eles trocam as páginas. O cara está com Marcos 2 e o outro está com Isaías 17. Ele dá o Marcos 2, pega o Isaías 17 e passa uma semana com aquela página, lendo, relendo, lendo, relendo, lendo, relendo e chorando, porque ele só tem aquilo. E eles continuam crentes, e eles continuam morrendo por causa do livro. E a gente tem o livro inteiro. A gente tem capa preta, capa rosa, capa de leão, capa de couro, capa de plástico. A gente tem da mulher, do vovô, do papai, da titia, do fulano, do ciclano. Mas a gente não lê. Uma vez conversando com um muçulmano em São Paulo. Eu fui skatista profissional e morei em São Paulo durante 4 anos. E morei num prédio no centro. O prédio chama Boulevard do Centro. São 2 torres com 20 andares cada uma e 6 kitnets por andar. São 240 kitnets no coração de São Paulo, na rua 24 de Maio, perto da Praça da República, o Teatro Municipal e a Galeria do Rock, na 24 de Maio, no centro de São Paulo. E ali dá de tudo que você imaginar. E eu descobri que no meu andar morava um cara que, pelo jeito de vestir, pelo estilo dele, suspeitei que ele pudesse ser muçulmano, islâmico. E o cara era gente boa, cumprimentava no elevador e tal, e via a gente com skate, puxava o assunto. Já tentei andar nisso aí, é muito difícil, não sei o que, tal. Um dia eu tomei coragem e perguntei: você tem alguma religião? E ele falou: tenho sim. Eu falei: qual é a sua religião? Aí ele disse: eu sou islâmico. Eu falei: islâmico? O seu livro sagrado é o Alcorão, né? Ele disse: sim, Corão. O seu profeta sagrado é Maomé, né? Ele disse: sim. Aí eu falei: eu sou cristão. O meu livro é a Bíblia. E o meu profeta é Jesus. Mas de boa. E aí terminamos a viagem do elevador. Ele foi embora. Valeu, alemão, tal, tchau, beleza, falou. Um tempão depois eu tomei a coragem. Eu fiquei pensando muito antes, mas ele era gente boa e eu convidei ele para ir à igreja comigo. Vou tentar. Eu falei: vamos na igreja comigo? Você não quer ir na igreja comigo? Você já foi numa igreja cristã, evangélica? Aí ele falou: não. Eu falei: você não quer conhecer? Se você quiser, eu vou com você lá para conhecer a sua. Eu tenho muita curiosidade. Como é que funciona lá? Tem mesquita aqui em São Paulo? Como é que é? Essa coisa da oração aí, virado lá e tal, pá. Aí ele foi me ensinando, me explicando as coisas da religião dele, e eu falava das minhas. Era um diálogo. Ele falava e eu falava. Isso é diálogo. Quando só você fala, é monólogo. O problema de gente que quer evangelizar é porque muitas vezes cai na parte do monólogo. Só você fala.
Aí você não estabelece conexão, tem que ser diálogo, os dois têm que falar. E aí ele falou assim: ô alemão, não vou na igreja não, cara. Não. Aí ele deu um sorrisinho irônico. E eu senti no sorriso dele, tipo assim, não porque eu não concordo, não porque eu não gosto, não por nada, mas tem um motivo específico. Ele mexeu com a boca de um jeito que eu falei, ele está escondendo algo. Aí eu falei, você não vai por quê? Aí ele falou, você quer saber mesmo? Eu falei, claro, eu estou muito curioso. E é só curiosidade mesmo. Aí ele falou, eu não vou na igreja e eu não respeito os cristãos. Não que eu tenho ódio deles, que eu quero matar eles. Eu sou da parte do islamismo de boa. Não sou xiita, não sou radical, papapá, né? E os muçulmanos têm a ala dos xiitas. Os crentes têm a ala dos xaatos. Com chatice não ganha ninguém, né, pastor? E aí ele falou, sou de boa, não tenho ódio dos cristãos, eu só não respeito. Aí eu falei, por que você não respeita? Aí ele falou, pelo jeito que vocês tratam o livro sagrado. Ele falou, as nossas crianças sabem o Alcorão de cor. Ele falou comigo, nós temos campeonato. Nós botamos nossas crianças enfileiradas. O mestre abre o Alcorão, lê uma frase e os meninos têm que completar o restante. Aquele que errar, sai. Aquele que errar, sai. O último que ficar, ganha o prêmio. E vocês são a única religião que não conhecem o livro onde a fé de vocês está baseada. Eu sou islâmico. Eu conheço o Alcorão. Eu leio o Alcorão todos os dias. Eu decoro trechos do Alcorão, porque isso me faz um islâmico melhor. Se eu pedir para você falar para mim de cor, fala para mim de cor durante 10 minutos um trecho da Bíblia. Se você falar para mim um livro, a Bíblia tem quantos livros? Eu falei 66. Ele falou, então pode ser qualquer um dos 66. Fala para mim de cor um livro inteiro e eu vou na igreja com você. E eu passei vergonha. Portanto, queridos, a Bíblia é para ser tratada com respeito. A Bíblia é para ser tratada com dignidade. A Bíblia é para ser tratada com fé. A Bíblia é para ser tratada com paixão. A Bíblia é para ser tratada com amor. Queridos, a nossa fé está baseada neste livro. Esse é o nosso manual de fé e prática. Nós precisamos conhecê-lo de uma vez por todas. De uma vez por todas. E eu gostaria que você recebesse. Eu sei que você acredita nisso. E o meu ministério tem tido essa ênfase. Não porque eu escolhi, porque isso é árduo. E eu sofro. Pode acreditar, eu sou o que mais sofro. Mas o Senhor tem me usado para enfatizar as Escrituras. Confrontar quem é cristão e não trata esse livro com respeito, com amor e com paixão. Porque eu amo esse livro. Eu estudo esse livro todos os dias. Eu tenho uma biblioteca, quase 3.000 volumes só de papel, para me ajudar a entender esse livro, e eu não sei quase nada ainda. E o cara ora 5 minutos, abre em qualquer lugar, e acha que entendeu e quer sair falando. Pelo amor de Deus, trate esse livro com respeito. Esse livro mudou a minha vida. Você não pode chegar em casa e jogar ele em qualquer canto e só pegar no dia do próximo culto. Gaveta não lê Bíblia.
mundo não lê Bíblia. Nós somos a Bíblia que o mundo está lendo. E se a gente não lê Bíblia, que Bíblia estamos sendo? Em nome de Jesus, meu irmão. Em nome de Jesus, o autor desse livro. Em nome de Deus, o Pai, autor desse livro. Em nome do Espírito Santo de Deus, autor desse livro. Trate-o com respeito. Trate-o com amor, com paixão. Estude-o. Medite nele. Faça dele a instrução da sua vida. Porque é ele a lâmpada para os nossos pés. É ele a lanterna que ilumina o nosso caminho. Eu sou extremamente apaixonado pela Bíblia. Apaixonado. E com essa minha paixão, eu vou aprendendo algumas coisas. Está todo mundo conseguindo enxergar aqui? Amém. Ele é o Logos, Ele é o Verbo, Ele é a Palavra. Isso é Jesus em forma de livro. Jesus está revelado aqui de Gênesis a Apocalipse. É impossível, pastor Zezinho, dizer que é apaixonado por Jesus e não ser apaixonado pelo livro. Se você está lá atrás e quer chegar um pouco para frente, não perca essa oportunidade. Ainda tem lugares vazios, pandemia, distanciamento, eu sei. Mas eu vou escrever aqui, se você não conseguir enxergar, mas a câmera está ali focalizando para quem está em casa. Inclusive eu quero fazer um apelo aqui, pedindo licença ao pastor Zezinho, a quem eu muito respeito, e beijaria os pés ali agora. Não tem direito de fazer isso, mas eu peço já perdão e peço licença. Eu perguntei ao menino que opera a transmissão se teria como jogar a imagem da câmera ali para o telão, que aí facilitaria para todo mundo assistir. E a resposta dele foi o seguinte: pastor, está faltando voluntários para trabalhar nesse ministério, tem que ter alguém lá para fazer os cortes. Então, em nome de Jesus, meu irmão, serve ao Senhor, se oferece como voluntário e vai lá ajudar para a igreja fazer com excelência. Serve o Senhor nesse ministério, vai abençoar muita gente. Tá bom, pastor? Salmo 19. Salmo 19. Eu preciso de um microfone. Tem um outro microfone? Para fazer... Só liga, Marquinhos, por favor. Quem está aí com a Bíblia Almeida Revista e Atualizada? É porque nessa versão... Ah não, desculpa, vamos botar lá. Oh meu lindão, você de novo. Salmos 19. Na verdade é Salmo, né? Porque o livro de Salmos não tem capítulos. Cada salmo é uma música, cada salmo é um hino de Israel. Então, assim como a gente vai abrir na harpa e a gente fala, vamos abrir no hino 19, a gente fala, vamos abrir no Salmo 19. Aquilo ali não é erro dele não, é porque ele está usando um aplicativo que já vem formatado assim. Porque os caras que fizeram esse aplicativo não entendem muito de Bíblia, então é por isso que, beleza? Mas só esse toque aí para você saber a maneira correta de citar. Os céus proclamam a glória de Deus, o firmamento anuncia as obras das suas mãos. Um dia discursa a outro dia, uma noite revela conhecimento a outra noite. Não há linguagem nem palavras, não se ouve nenhum som. No entanto, por toda a terra se faz ouvir a sua voz e as suas palavras até os confins do mundo. Aí pôs uma tenda para o sol, o qual, como noivo que sai dos seus aposentos, se regozija, como herói a percorrer o seu caminho.
principia numa extremidade dos céus e vai até a outra o seu percurso, e nada refoge ao seu calor. Essa é a introdução do Salmo 19. O Salmo 19, pode deixar no 7, obrigado. O Salmo 19 tem 3 tópicos. Isso é a letra de uma música, quem está comigo? Isso é a letra de uma música. E sendo letra da música, ela está tratando, é a introdução, o refrão a segunda parte. Primeira parte, o refrão, e a segunda parte. Ou 3 partes equivalentes nessa poesia. Isso é a letra de uma música. Se essa música tivesse um título, o título poderia ser A Revelação de Deus. Do 1 até o 6, Deus se revela na sua criação. Os céus proclamam a glória de Deus. Do 7 até mais embaixo, 10, se eu não me engano, é a segunda parte, é a parte em que Deus se revela na sua palavra. E depois fala do servo de Deus, é a parte que Deus se revela no ser humano, na sua imagem e semelhança. É assim que Deus se revela, de maneira geral, na criação, na natureza, e de maneira especial ou específica na Escritura, no ser humano, e principalmente no melhor ser humano que já existiu, no Filho de Deus. Isso é o Salmo 19. E no meio desse salmo, nessa parte do meio, que é o recheio, por isso eu acho, não tem nem como provar, mas eu acho que isso era o refrão da música. Eles usam de um método que é muito comum na poesia hebraica. Todo povo tem o seu jeito de fazer poesia. E os hebreus tinham o seu jeito de escrever, de falar e também de fazer poesias. A isso chamamos de hebraísmo. A maneira peculiar de um hebreu falar as coisas que quer falar. Na poesia hebraica, portanto, no hebraísmo poético, tem um artifício que os poetas usavam para embelezar a poesia, que é chamado de paralelismo. Colocar as coisas em paralelos. Repete comigo, paralelismo. Mais uma vez. Paralelismo. Os textos poéticos, salmos e provérbios, estão cheios desse recurso poético. E eu vou te mostrar aqui hoje. E eu só quero te pedir uma coisa, isso aqui é a conclusão da mensagem. Quando eu chegar no final, se você achar tão bonito como eu achei, que você dê muito glória e aplauda muito a inspiração do Espírito nesse livro. Estamos combinados? Então vai lendo para mim o versículo, todo mundo junto, me ajuda, falta só 5 minutinhos, nós estamos terminando, me ajuda, eu te garanto, é lindo. Lê para mim, a lei do Senhor é perfeita e restaura. Tá pegando aí, câmera? Tá de boa? Continue lendo, por favor. O testemunho é fiel e sabedoria. Próximo. Os são retos e alegram. Próximo. Acho que você pulou um, benção. O mandamento é puro e ilumina. Próximo. O temor é... Fala alto, gente, todo mundo junto. É Bíblia. E permanece. Pastor Zezinho, vem para frente ali para o senhor ver e dar glória. Último. Os... Fala alto, gente, todo mundo junto.
Vocês amam a Bíblia ou não, gente? Então solta essa voz aí. Os juízos são o quê? Verdadeiros e justos. Agora, pentecostal, eu sou batista, mas eu amo a Bíblia. Eu não estou dizendo que os pentecostal não amam, eu estou dizendo que vocês precisam amar fazendo barulho. Porque o batista aqui sou eu. Como que eu disse o nome do negócio que eles usam na poesia, que você repetiu? Fala de novo. De novo. Paralelismo. Colocar os conceitos em paralelos. E isto os torna sinônimos. Sinônimos, equivalentes. Quer saber como funciona? Prepara para dar glória. A lei do Senhor é reta e permanece para sempre. Em qualquer direção. Segura. O testemunho do Senhor é puro e restaura. Em qualquer direção funciona, porque está em paralelo. E se está em paralelo, é sinônimo. Os preceitos do Senhor são límpidos e dão sabedoria. O mandamento do Senhor é fiel e alegra. O temor de Deus é verdadeiro e ilumina. Os juízos do Senhor são perfeitos e justos.